Bom, agora a aula está sendo gravada. E essa aula, tecnologia, não é feitiçaria, é tecnologia. Ela é uma brincadeira com uma propaganda que ocorreu nos anos 90, se não me falha a memória, com a personagem feiticeira, era uma dançarina do programa do Luciano Huck, e ela fez uma propaganda acho que de um aspirador de pó, não lembro ao certo qual era o produto, que dizia, não é feitiçaria, é tecnologia. E quando eu comecei a estudar, o século XVIII, com a escravidão no Brasil, eu comecei a perceber e que se associava muito a tecnologia africana e dos afrodescendentes à feitiçaria. Eu percebi que essa era uma grande estratégia, como eu estudava práticas mágicas e feitiçaria, como eu estudava especificamente as religiões de africanos e descendentes do Brasil do século XVIII, de forma mais específica ainda, no contexto da mineração de São Paulo para, por exemplo, Fábio, aquilo que eu te falei, agora eu atendi alguém, para mim saiu a apresentação, para você ela continua? Sim, professor, tá perfeito. Tá o primeiro slide, né, de apresentação. Okay. Tá... Que agora eu vou voltar para mim. Eu toquei de novo, ela voltou. Mas toda vez que alguém pede para entrar, como agora vai acontecer, ela desce para mim, aí eu tenho que colocar de volta. Mas se ela fica para você, está ótimo. Então, de forma mais específica ainda, o meu doutorado foi sobre práticas africanas e de afrodescendentes no contexto da mineração, de Araritaguaba, atual Porto Feliz, em São Paulo, até Cuiabá. Então, eu pesquisei documentos que trouxessem elementos sobre as práticas religiosas de africanos e descendentes, e de indígenas e brancos, que usavam essas práticas como sobrevivência, como luta, como ferramentas de luta. E, para minha surpresa, eu percebi que muitos conceitos, muitos adjetivos que os documentos davam para a feitiçaria, na realidade, eram tecnologias africanas que foram desqualificadas na construção do nosso fazer histórico. Então, essa aula vai trazer alguns documentos, contribui com o Fábio quando ele quiser buscar algum autor clássico do século XVIII para mostrar para os alunos, olha aqui o que diziam os europeus e o que depois passou a ser dito, contribui para aqueles que militam nos movimentos negros, no sentido de que, quando você traz informações, você consegue fazer um diálogo mais crítico com o opositor. Então, a luta pela igualdade racial no Brasil, ela passa por uma luta de reposicionamento do papel de africanos e descendentes em nosso país, na história do Brasil. Então, mais do que uma fala no sentido de defender, eu acho que é importante que nós venhamos a trazer elementos que façam com que aqueles que pensem de forma diferente possam refletir sobre isso. E aqui não tem a ideia de que eu sou o dono da verdade, de que eu vou trazer a verdade. Não, eu vou trazer uma leitura sobre isso, porque eu acho que a história é feita de interpretações e não de verdade. Então, vamos começar por esse ponto. Aqueles que estão fazendo a disciplina comigo já viram essa discussão, mas como nós temos convidados hoje, a gente vai começar por aí. Bom, a história enquanto elemento escrito, enquanto construção historiográfica, ela é feita de memórias e de esquecimentos. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Jacques Le Goff. Nós, historiadores, escolhemos, consciente ou inconscientemente, aquilo que nós vamos escrever sobre o que nós chamamos de passado. Ninguém consegue dar conta de todo o passado, por isso nós fazemos escolhas. Na maioria das vezes, essas escolhas são muito ideológicas. Nós escolhemos a partir de determinados interesses, conscientes ou inconscientes.
Não estou falando que a história ela é escrita numa sala onde pessoas malvadas arquitetam o mal do mundo. Não, estou falando que seres humanos, com uma leitura de mundo, oriundos da elite europeia ou da elite brasileira, que eu chamo de Casa Grande, e aí pode ser de direita ou de esquerda, mas oriundos da Casa Grande, eles constroem uma história a partir do seu lugar de fala, a partir do seu olhar. E muitas vezes a Casa Grande não convive com a senzala e a conhece muito pouco. E muitas vezes esse desconhecimento faz com que ela fale pelo restante da população. Então você tem um movimento que é um movimento intencional de desqualificar o papel do africano descendente e das sociedades americanas na história do Brasil, mas também há um papel não intencional, por isso eu chamo de consciente e de inconsciente. Então vamos iniciar lembrando essa questão de que a história ela é uma ciência feita de recortes escolhidos por aqueles que a escrevem, aqueles ou aquelas que a escrevem, as pessoas que a escrevem. No que diz respeito à nossa historiografia, no que diz respeito àquilo que resultou nos livros que nós temos, quer livros acadêmicos, quer livros de ensino fundamental e médio, quer livros mais para a população de uma forma geral, esses livros eles são produzidos a partir de um olhar europeu. E esse olhar europeu ele tem um processo de privilegiar, de vangloriar a si mesmo, de vangloriar as efemérides, os feitos desse colonizador europeu. Tanto que, se nós olharmos, por exemplo, eu citava ainda há pouco que o meu doutorado foi sobre o processo monçoeiro de São Paulo até Cuiabá, em busca das minas de Cuiabá. E quem são os grandes heróis nas nossas escritas históricas da descoberta da mineração? São os valorosos bandeirantes paulistas. Eu estou usando valorosos aqui porque é um termo muito usado, por exemplo, por Toné, que narra esse processo, por Barbosa da Silva, que é um contemporâneo desse processo monçoeiro, um historiador contemporâneo. Então, aí eu me lembro aquele poema de Bertold Brecht que eu deixei aqui na primeira aula, como foram construídas as muralhas da China sem os operários, como Tebas foi construída, como todas as grandes obras foram construídas, as pirâmides do Egito, onde não aparecem aqueles trabalhadores, foram construídas pelos faraós, foram construídos pelas grandes figuras da elite que aparecem na história, não. Então há um apagamento. E esse apagamento ele contribui na desqualificação desses grupos. Então eu acho que um dos papéis importantes de nós, historiadores, é conseguirmos recolocar dentro das nossas limitações o papel desses grupos para que as pessoas conheçam. E, de uma forma geral, o que eu percebo em relação às sociedades afrodescendentes no Brasil? Nós tendemos a privilegiar, nós historiadores, nós professores de artes, nós professores que trabalhamos de alguma forma com a cultura afro-brasileira, nós tendemos a privilegiar aquilo que nós chamaríamos de folclore. Nós privilegiamos a arte através das máscaras, privilegiamos a capoeira, privilegiamos as religiões, privilegiamos a culinária, mas nós nunca falamos em tecnologia. E o Fábio, como todos os professores de história, como vocês que já estudaram história de alguma forma, vocês sabem que a história do Brasil ela é contada muito através de um viés economicista, dos chamados ciclos econômicos. Então, nós estudamos a história do Brasil, a princípio, através do escambo do pau-brasil, depois da plantation, ou plantagem colonial escravista, e a pecuária, depois a mineração, depois o café, ou seja, os ciclos econômicos, eles são muito importantes na nossa narrativa histórica. E nesses ciclos econômicos,
os africanos descendentes e as sociedades americanas só aparecem como mão de obra. Como a gente repete muito a frase do padre Antonil, de que os escravos eram as mãos e os pés dos senhores de engenho, nunca a mente, nunca a cabeça. Então, se nós conseguirmos trazer essa contribuição que está apagada, ela passa a ser uma ajuda no sentido de mostrar que esses personagens, que essas personagens históricas, elas também trouxeram aquilo que a sociedade europeia privilegia, que é a tecnologia, porque é assim que o europeu mede o outro historicamente. Ele pega a sua tecnologia e mede o outro. Aquele que estiver mais aquém da sua tecnologia, ele chama de primitivo. Aquele que estiver mais próximo da sua tecnologia, ele chama de avançado. Então, se nós pudermos trabalhar com essas armas da própria cultura europeia, da tecnologia europeia, colocando que, mesmo dentro dessa lógica europeia evolucionista, não se pode fazer essa leitura porque africanos e descendentes contribuíram muito com a história e fizeram isso de uma forma muito significativa nos ciclos econômicos. Um dos ciclos econômicos que nós mais estudamos e mais nós damos aula é o ciclo da mineração. A mineração foi muito importante, a mineração trouxe muitas mudanças para o Brasil. A mineração trouxe mudança de eixos políticos, o Rio de Janeiro passa a ser a capital da colônia, nós temos novos donos do poder que surgem com esse processo, um deslocamento espacial para o interior, e tanto o africano e de forma bem menor o indígena, ele sempre aparece nesse ciclo econômico como mão de obra, nunca como uma cabeça pensante. Pensando especificamente em relação ao Mato Grosso, e aí, por favor, não façam o coro do Sul, porque nós ainda estamos no século XVIII, não existe o Mato Grosso do Sul, né? Quando eu cheguei aqui, eu sofri muito com isso, as pessoas diziam do Sul, e eu pensava, mas eu estou discutindo 18, não estou discutindo 1977 em diante, né? Mas é uma luta que o Sul Mato Grossense tem de reconhecimento, que eu acho muito bacana, de pertencimento, nas palestras em que as pessoas de fora falam, estou olhando aqui para ver se a minha caixa que eu botei para encher está transbordando. O que é vida em casa, né, Fábio? A gente vai dando aula, vai olhando a comida, vai olhando a água, vai olhando os cachorros, os filhos e tudo isso. Então, essa mineração que nós temos no Mato Grosso, ela também é muito importante. E nessa mineração também no Mato Grosso, você vai ler os clássicos, os negros, estou chamando aí pretos e pardos, africanos e descendentes, e as sociedades americanas, que nós chamamos de indígenas, elas estão num lugar de subalternidade. Isso vem desde do Martius, o primeiro a fazer uma espécie de uma receita de como se deve escrever a história do Brasil, pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, como depois o primeiro escritor, que é Van Hagen. Ambos europeus, e que colocam lugares para esses três grupos, negros, americanos e europeus. E os europeus são os protagonistas dessa história. Mas quando você vai olhando os documentos por dentro, quando você vai lendo as entrelinhas desse documento, você acaba encontrando uma outra história nesse sentido. Por exemplo, o primeiro contato dos bandeirantes no Mato Grosso com os indígenas ocorre em 1719. É a bandeira de Pascoal Moreira. Vejam vocês o que o relator dessa bandeira escreve sobre os cochiponés, indígenas. Lá no final do meu PowerPoint está escrito ali, em que eles prenderam os índios com bastantes mostras de ouro em batoques e outros enfeites. Ora, os europeus não tinham ainda chegado lá. Esse é o primeiro contato. Se esse primeiro contato é feito com os indígenas e eles portam ouros já manufaturados em peças, isso quer dizer que eles já conheciam a metalurgia dos metais preciosos.
ou que eles se relacionavam com grupos que conheciam esse processo. Nós não podemos afirmar que eles são os produtores, mas podemos afirmar que não foram os portugueses que introduziram a tecnologia ali. Então, vejam que desde o início você tem a presença de um conhecimento tecnológico que não foi desenvolvido pelos portugueses. Ao contrário disso, Barbosa de Sá, ele diz que os portugueses não sabiam pescar, nem caçar, nem o uso de toldar as canoas, ou seja, de manusear as canoas, que tudo lhes apodrecia com as chuvas, nem o invento dos mosquiteiros, isso é muito interessante. Os europeus sofreram muito, muito com o advento dos mosquitos nessa interiorização. E eles só solucionaram esse problema quando eles usaram duas tecnologias indígenas, a rede e o mosquiteiro. Então vejam vocês que Barbosa de Sá, que é um contemporâneo, ele escreve no século XVIII, ele, e não apenas ele, fala sobre a inabilidade do europeu para realizar esse caminho para o interior. Ora, se esse europeu ele é inábil, quem domina a tecnologia que o leva ao interior? Porque é necessário conhecimento geográfico, é necessário conhecimento náutico de rios, é necessário conhecimento farmacológico para viver nesse lugar, é necessário uma série de conhecimentos de sobrevivência, do qual o europeu que vem de Portugal, e mesmo os que estão no litoral, São Paulo e Rio de Janeiro, não detém. Sérgio Buarque de Holanda, no livro Monções, ele diz que sobre a chegada das dificuldades da chegada do europeu. Olha o que ele diz. A tanto se opõem os obstáculos naturais de toda ordem. Gente, para sair de um rio, para entrar em outro, você tinha, às vezes, que tirar tudo da água para realizar um transporte. E essas canoas são canoas que são especificamente para esse tipo de rio. De onde eles conhecem essas canoas? Diz Sérgio Buarque, a tanto se opõem os obstáculos naturais de toda ordem e que só podem ser evitados mediante expedientes já em uso entre os antigos naturais da terra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa história dos famosos, valorosos bandeirantes paulistas não pode ser contada sem a participação das sociedades americanas. Porque se você pensar de uma forma lógica, como eles conheceriam esses caminhos? Como eles saberiam para onde ir, a não ser em contato com as sociedades americanas que ali viviam? Então, em realidade, nós temos aí um processo em que existem outros sujeitos históricos, e eu estou me referindo apenas à ida para Mato Grosso. Daqui a pouco eu vou citar outras práticas das sociedades americanas e africanas e descendentes que demonstram essa sujeição histórica. Diz Barbosa de Sá, vocês estão vendo que eu estou usando muito esse autor, e vejam, aqueles que são jovens no processo histórico, o Fábio pode contribuir, o Fábio sabe do que eu estou falando, e outros que são mais antigos na história. Eu não estou fazendo uma fala solta, eu estou trazendo os autores brancos do século XVIII, XIX e XX, ok? Eu não estou fazendo uma fala ideologizada no sentido de que eu estou falando, não, eu estou fazendo um recorte, sim, fiz escolhas, como todo mundo faz, mas fiz escolhas que eu vejo que não são feitas. Olha o que Barbosa de Sá diz. A influência indígena, que também nesse particular foi decisiva, deve-se, por exemplo, o emprego entre os sertanistas da canoa de casca, especialmente indicada para os rios encachoeirados. O que nós mais temos dos rios Tietê até o rio Paraná, para chegarmos
no Cuiabá são cachoeiras. Ou seja, nós, quando mergulhamos na história, começamos a ver um conjunto de tecnologias que são indígenas. Voltando a Sérgio Buarque de Holanda, ele diz: confrontando os saberes de indígenas e ibéricos sobre a navegação fluvial, não se pode afirmar que os caminhos fluviais fossem os preferidos dos nossos sertanistas. A causa disso deve ligar-se, talvez, a certa incapacidade dos povos de origem ibérica para seu aproveitamento. Sérgio Buarque de Holanda, historiador da década de 30, pai de Chico Buarque, chama de incapacidade ibérica. Ok, gente? Bom, vejam que Sérgio Buarque já escreve desde 1930. Quer falar, Fábio? Fica à vontade. Não, eu ia comentar justamente isso, né? Que assim, o texto do Sérgio Buarque, ele faz uma reflexão e coloca as coisas nos devidos lugares, né? A ideia de incapacidade, assim, trazendo para a nossa fala popular, né? Assim, sendo pedagógico. Gente, os espanhóis, os portugueses que aqui estavam, não sabiam viver nessa terra, né? Se não fosse o contato com as comunidades indígenas, o que teria sido desses povos, né? Então, é interessante observar que o processo colonizador, né, a violência que foi implementada pelos portugueses no Brasil, né, em paralelo a isso, houve essa troca de saberes, né, entre os portugueses e os indígenas, e se não fosse esses conhecimentos dessas comunidades que aqui existiam, né, o que teria sido do processo colonizador, né? E é curioso, né, que os livros de histórias não fazem essa devida referência, né? A história que é ensinada nos livros didáticos passam a longe disso, lógico. E aí, Fábio, é interessante que Sérgio Buarque escreve na década de 30 e 40, né? Ou seja, existe material explicativo sobre isso. Não é que não há material, mas esse material não é trazido para o livro de ensino fundamental e médio, e muitas vezes, você é formado em história como eu, muitas vezes não é discutida na própria sala de aula da universidade. Sim. A tecnologia, especificamente, que é uma grande ferramenta de discussão. Porque quando você coloca o africano, o descendente, o indígena com saber tecnológico, você está dizendo aquilo que o europeu coloca como mais importante para referenciar a sua superioridade, perde efeito quando eu apresento que essa tecnologia também pertence a esses grupos, ou majoritariamente pertence a esses grupos no Brasil. Justamente, a gente tenta trazer em paralelo essa discussão. Eu estou muito feliz que, tipo assim, tem alguns alunos meus na sala que estão aqui, e uma das estudantes eu leciono para ela desde o 8º ano, né? E eu faço questão de falar lá nos 8º, nos 7º anos, gente, muito do que aconteceu no Brasil em relação à escravidão, à presença indígena, né, é decorrente de conhecimentos que já vieram da África, né? Existem estudos sobre isso, o valor que era vendido, né, um escravo que vinha com esses determinados conhecimentos era infinitamente superior a um escravo que... Isso, a gente vai trazer um pouco dessa discussão aqui. Bem isso, só lembrando quem está chegando, gente, esse material, ele é um artigo que eu escrevi, está disponível na internet, não é feitiçaria, é tecnologia, que é o título principal, mas também, se alguém estiver, por exemplo, no ensino superior, querendo fazer uma discussão mais profunda, também pode procurar na tese. A tese eu faço uma discussão bem mais aprofundada sobre isso, que se chama Malungos do Sertão, também disponível na internet, ok? Então, é essa questão que o Fábio está colocando aqui. Eu mudei a tela. São diversos saberes indígenas. Não é possível que europeus se embrenhem pelo interior do Brasil sem conhecimento de geografia. Então, quem possui essa geografia, quem possui o conhecimento alimentar, quem possui o conhecimento tecnológico, quem conhece os habitantes que estão ali, se eles são de paz, se eles são de guerra, se eles fazem confrontos, se eles não fazem confrontos, são as sociedades indígenas. Nesse aspecto, o privilégio do conhecimento, ele é das sociedades americanas, ele é das sociedades indígenas. Nós ainda não nos referimos aos africanos, e vamos começar então agora a fazer isso, né? No subtítulo do artigo e dentro da tese, eu boto mais que o pé e a mão do senhor de engenho.
que é a frase de Antonil, que diz que os africanos são os pés e as mãos do senhor de engenho. A primeira coisa que eu percebi nos documentos é que o Fábio acabou de falar um pouco aí, é que esses saberes africanos, eles não eram desconhecidos, eles não eram ignorados. E isso contribui até para explicar algo que nós falamos muito pouco, que são os ciclos escravistas. Por que o primeiro ciclo escravista, os africanos vêm de tais lugares? Por que o segundo ciclo vem de tais lugares? Por que o terceiro ciclo vem de tais lugares? Por que o quarto ciclo vem de tais lugares? Vejam vocês como essas escolhas estão atreladas à economia colonial e à necessidade da tecnologia desses povos para o desenvolvimento dessa tecnologia. O Antonil, que eu já citei para vocês, que é um religioso católico, escreve um livro chamado Cultura e Opulência no Brasil. E ele, em muitos momentos, ele fala sobre a qualidade específica de cada povo. Me perdoem se vai cansar um pouquinho a vocês hoje eu fazer um pouco mais de leitura, mas é fundamental, porque eu estou discutindo documentos, para que nós possamos instrumentalizar a vocês com uma leitura documental. Ok? Antonil é do século XVIII também. É um padre do século XVIII. Ele diz, são de nações diversas, e uns mais boçais que outros, e de forças muito diferentes. Boçal é um conceito utilizado para aquele que desconhece a cultura europeia. São os boçais e os ladinos. Então, os boçais não falam a língua, não têm os hábitos do branco português, e os ladinos possuem já esse processo, tanto que os ladinos são mais caros do que os boçais. Boçal esse que virou de forma pejorativa um conceito utilizado na língua portuguesa atual. Se há de fazer a repartição com reparo e escolha, e não às cegas. Os que vêm para o Brasil, deixa eu ajeitar aqui de novo, que entrou alguém e saiu. Os que vêm para o Brasil são Ardas, Minas, Congos de São Tomé, de Angola, de Cabo Verde e alguns de Moçambique, que vêm nas naus da Índia. Vejam a descrição. Os Ardas e Minas são robustos. Os de Cabo Verde e São Tomé são mais fracos. Os de Angola, criados em Luanda, são mais capazes de aprender ofícios mecânicos que os das outras partes já nomeadas. Será que eles são mais capazes de aprender? Ou será que eles trazem a tecnologia desses ofícios? Entre os Congos, há também alguns bastantemente industriosos e bons, não somente para o serviço da cana, mas para as oficinas e para o meneio das casas. Cana-de-açúcar, que é uma das principais de um dos principais ciclos econômicos do Brasil no período colonial. Esse conhecimento que Antonil traz no século XVIII, gente, os europeus já possuíam no seu contato do século XIV e XV com os africanos. Por exemplo, quando houve a ocupação das ilhas de São Tomé, que ficam no litoral africano, algumas técnicas europeias foram utilizadas, mas elas não funcionaram, elas não deram certo. Então, para o cultivo da cana-de-açúcar, por exemplo, nessas ilhas, que ela é o primeiro laboratório para que se pense a plantation, serão utilizadas tecnologias africanas. E essas tecnologias é que vão proporcionar o sucesso desse processo. Diz lá, nelas, quem diz isso é Alberto da Costa Silva, que é um analista de relações internacionais, um diplomata, que viveu muito tempo na África e que tem muitos livros em que ele traz essas discussões, como a Manilha e o Limbambo, que traz esse conhecimento, entre a enxada e a lança, que também traz esse conhecimento. Tudo isso está disponível lá no artigo para quem quiser fazer uma pesquisa mais profunda. Diz, nelas os primeiros povoadores começaram cultivando trigo, centeio e cevada. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque nós estamos nos trópicos. Essas são culturas que são culturas mais voltadas para o norte.
Quando você desce no sentido do centro do planeta, na linha do Equador, esse tipo de cultura não desenvolve. Aí ele diz, deixaram então que seus escravos usassem as técnicas africanas para plantar inhames, milhetes, feijões e bananas, e lhes ensinaram o cultivo da cana, do rábano, da beterraba, do alface e do aipo. As maiores extensões reservaram-se, porém, a cana-de-açúcar, que ali deu maravilhas. Gente, olha o conjunto de conhecimentos tecnológicos agrícolas já antes da chegada ao Brasil. Quando se chega ao Brasil e, a partir de 1530, se escolhe o primeiro ciclo da região congo-angolana, já se escolhe porque interessa para o desenvolvimento da plantation, da plantagem colonial escravista, se vocês preferirem, desse primeiro ciclo econômico de exportação, já que é o segundo, né, que o primeiro foi o pau-brasil. Então, observem como os europeus conhecem isso, escrevem sobre isso, e como, com o tempo, isso vai desaparecendo da história. E aí ele diz, as habilidades especiais que os africanos possuíam favorecem a escravidão negra em detrimento dos nativos americanos. Vamos relativizar isso, mas não vamos jogar fora a criança com a água suja. Há uma discussão muito grande por que se fez a escolha entre dos africanos e descendentes em detrimento dos indígenas. Primeiro que isso não ocorre em todo o Brasil. Você tem locais em que a escravidão indígena ocorre, ou outras formas de trabalhos como os similares à mita, à encomenda do modelo espanhol. Então, nós temos diversas formas de escravidão. Temos também que as sociedades americanas elas tinham maior conhecimento do espaço. Então, quando os europeus confrontam com elas, elas têm todo um conjunto de possibilidades bélicas que os africanos, vindos de forma fragmentadas, não possuem, vindo de formas misturadas, não possuem. Então, uma parte da não escravidão indígena, ou de não ser feita de uma forma macro, se deve à própria atitude das sociedades indígenas, das suas lutas, dos seus confrontos com os europeus. Mas, dito isto, para que eu não esteja desqualificando, chamando de preguiçosos, chamando de que não trabalham, como às vezes a gente vê nos livros de história, que se desdobram nos nossos botequins, aqui da minha cidade, por exemplo, Dourados, chamam índios de vagabundos, vem desse período, né? Porque eles têm uma tecnologia diferente. O que acontece? Vou fazer só um dos vetores da escolha dos africanos e descendentes. Acontece que, no entendimento europeu, a tecnologia define a superioridade. E esses africanos tinham tecnologias similares aos dos europeus, ou que interessavam a colônia de exportação que estava sendo montada no Brasil. Então, há um interesse desse conhecimento, dessa tecnologia, porque os africanos se aproximam mais. Não são apenas uma mão de obra que trabalha mais, o que é mentira, todo mundo escravizado trabalha, tomando porrada nas costas, não tem essa que não trabalha. Mas eles trazem tecnologias que os europeus desconhecem. Isso contribui para o interesse maior dos europeus nesse processo. No século XVI, na América hispânica, por exemplo, eles preferem negros da região do Alofo, né, que são Fula e Mandingas. Em Cabo Verde, eles preferem da Senegâmbia. Por quê? Porque os senegaleses eles têm, historicamente, do contato com os muçulmanos e a própria absorção da religião islâmica em boa parte dessa região, eles têm um trato com cavalo e gado muito grande. Eles têm a tecnologia do trato com cavalo e com gado. Gente, o gado, a pecuária, é uma das mais importantes atividades econômicas que explicam a interiorização do Brasil. Onde estão esses personagens africanos nos nossos livros de história?
diz, na região da atual Venezuela, os angolas eram criadores de gado e os africanos da Costa do Ouro eram pescadores de pérolas. Quem escreve isso é um historiador africano, Thornton. Então, a gente vai vendo que nós temos diversos elementos que demonstram esse conhecimento de americanos e africanos. Daí, quando você pega os 4 ciclos, você vai observar que cada ciclo ele está associado a um ciclo econômico do Brasil. Então, o ciclo da Guiné, o ciclo de Angola, o ciclo da Costa da Mina, o terceiro ciclo é o da Costa da Mina. O que os Minas conhecem? Mineração. O que está sendo vivendo no Brasil nesse momento? Necessidade de tecnologia de mineração. Quem ensina essa mineração aos brasileiros? Esses povos. Então, observem que até para a escolha dos grupos, aquilo que nós chamamos de ciclos, eles são feitos através de interesses de grandes mercadores europeus, né? Grandes companhias de comércio, mas de acordo com os interesses da colônia de exportação que o Brasil é, da colônia de exploração que o Brasil é nesse momento. Ou seja, sem esses personagens, nós não teríamos, pelo menos, esse resultado do sucesso econômico da colônia que o Brasil proporcionou. Não sei se vocês já travaram com essa frase, né? Uma frase também de Antonil, que diz: a mineração deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e a riqueza da Inglaterra. E gostaria de fazer, então, uma ligação. Eu diria a vocês que a Revolução Industrial, olha o que eu estou dizendo, hein? Olha o que eu estou dizendo. A Revolução Industrial, que tem a Inglaterra como locus, né, primeiro, em parte, a acumulação de capital para a sua realização vem da mineração brasileira. Indiretamente, eu estou dizendo a vocês que africanos e descendentes são também responsáveis pela Revolução Industrial. Eu não estou falando, com todo respeito, ao candomblé. Eu não estou falando, com todo respeito, à capoeira. Eu não estou falando, com todo respeito, ao azeite de dendê. Estou falando da Revolução Industrial, um marco da história ocidental. Um marco da história ocidental. Vejam o grau de apagamento. Vejam o grau de apagamento. Vejam uma conversa do Conselho Ultramarino, do governador do Rio de Janeiro e do rei de Portugal. O rei sugere contratar negros Angola para a região das Minas, porque eles são mais obedientes, segundo o rei. Olha o que o governador diz. Os negros Minas são de maior reputação para aquele trabalho, mineração, dizendo os mineiros que são os mais fortes e vigorosos. Nas entrelinhas está dito outra coisa. Nas entrelinhas está dito que os Minas são os detentores da tecnologia da mineração. Não existia, gente, minério em Portugal. Não existe uma tradição de minério em Portugal. Se você pode falar de uma tradição náutica em Portugal, você não pode falar de uma tradição de minério em Portugal. E os Minas têm isso. Os que vêm de Congo e Angola são considerados excelentes agricultores, né? E aí a gente vem na história do apagamento. Aqui eu fiz uma analogia. Roma dominou a Grécia. A gente dá isso lá em história antiga, né? Roma dominou a Grécia. Mas os saberes gregos ficaram muito presentes na cultura romana. Então, Roma domina belicamente, através da guerra, domina os gregos, mas a cultura grega tem uma grande preponderância na cultura romana, mesmo sendo derrotados belicamente. Vou tentar explicar isso de outra forma. Não necessariamente uma derrota leva a outras. Você pode ser dominado como escravo, mas a sua cultura ter tantas respostas que o dominador absorve a sua cultura. Isso é muito comum na história. É muito comum na história. Isso vai acontecer entre europeus e africanos. Os europeus vão apagar da história
os autores dos feitos, mas não abrirá mão dos seus feitos. E ainda trará para si esse processo que são colocados. Pandiá Calógeras é um historiador também do século XIX para o século XX. Olha o que ele diz. Não exagera quem disser que, sob direção dos brancos, eles, africanos, realizaram todo o trabalho material e os esforços preciosos para criar e construir o Brasil. Em um caso mesmo, gente, presta atenção, pode sublinhar aí, velho, pode sublinhar. Em um caso mesmo, foram guias dos brasileiros. Seu é o mérito da primeira indústria de preparo direto do ferro nas forjas rudimentares de Minas Gerais. Fruto natural da ciência prática infusa nesses metalurgistas natos, que são os africanos. Não precisa desenhar não, né, moçada? O texto não deixa nenhuma dúvida. Escrito por um branco de ascendência europeia que escreve a história do Brasil, Pandiá Calógeras. Um dos grandes nomes da historiografia clássica brasileira. Diz esse autor, que eu não sei pronunciar o nome dele, Exweg, eu trabalho com ele muito, porque ele é uma espécie de um engenheiro do século XVIII. Ele diz, a mineração de ferro aprendida de africanos pouco deu de si pelo atraso dos processos, sobretudo pela ausência de lenha. Então você vai ver que diversos autores, para não ficar cansando vocês, chamam a atenção da mineração como um objeto dos africanos. E aí aqueles que quiserem olhar no artigo, para não se sentirem cansados, vão observando onde nesse artigo eu vou dar a vocês mais de 15 fontes primárias que apontam nesse sentido. Fontes do século XV, fontes do século XVI, fontes do século XVII, XVIII, XIX, XX, que colocam sobre isso. E aí, especificamente em relação à mineração no Mato Grosso, é importante nós dizermos que a presença do africano, ele está fazendo parte da chegada dos bandeirantes. Africanos e descendentes são bandeirantes, chegam juntos. Barbosa de Sá diz que nas primeiras tentativas, né, ele registra as suas custas com grandes percas e riscos, a bandeira de Pascoal Moreira, em serviço de sua Real Majestade, ou seja, Pascoal Moreira faz uma bandeira com os próprios recursos e nela há perdido 8 homens brancos, fora os negros. Alguns podem dizer, mas esses não seriam os negros da terra, os indígenas? Então, vamos lá. Enquanto o capitão Jacinto Barbosa construía a igreja do Senhor do Bom Jesus do Cuiabá, levantaram os pretos uma capelinha a São Benedito. 3 anos após a chegada em Cuiabá. Então, os negros, africanos e descendentes são contemporâneos dos europeus chegando ali. E ali estão ao lado das sociedades americanas que ali viviam. Em cada momento, um determinado grupo, como os guaicurus, que hoje são conhecidos e homenageados pelo Exército, eram valorosos cavalariços que lutavam bravamente contra os europeus. Você tinha diversos grupos nesse caminho de 5 meses de travessia que eles realizavam. Então, no Mato Grosso, o negro africano e descendente está presente sobre ele. Coloquei algumas fontes para vocês verem de quantitativo de negros que entram no Mato Grosso, não vou ficar desgastando com isso, mas depois, quem quiser, pode olhar esses materiais nesse lugar. Vila Bela da Santíssima Trindade, ela é a primeira capital, né, desse Mato Grosso, é o primeiro espaço que vai ser colocado como um espaço administrativo.
desbandeira que, genericamente, pode-se identificar a presença banto como marca fundamental. Banto é uma palavra que significa um grupo macrolinguístico africano. Falar de banto para a África é como falar de latim para o Brasil. É um grupo macrolinguístico. Nós brasileiros somos latinos, portugueses são latinos, espanhóis são latinos, mexicanos são latinos. Não quer dizer um grupo étnico. Às vezes eu vejo pessoas usando bantos como sinônimo de grupos étnicos. Não, é um grupo macrolinguístico. Mas, em toda a América, e de forma especial no Brasil, os bantos, esses grupos que ficam abaixo da linha do Equador, principalmente na região de Congo, Angola e Moçambique, eles são majoritariamente os escravizados que vêm para o Brasil. Eu diria a vocês que 70% da população escravizada que vem para o Brasil vem desses grupos bantos ao sul do Equador. Mas, especificamente, durante a mineração, nós vamos ter a predominância de sudaneses. Por que os sudaneses, principalmente os Mina, dali você pega Senegal, pega Nigéria, faz um corte para cima, a gente está falando desses povos, mandigas, olofos, fulas. Por que o século XVIII faz essa diferenciação? Porque os negros chamados Mina, que na realidade eles representam um conjunto de grupos étnicos, é uma palavra usada muito pelos comerciantes de escravos que trazem para o Brasil, eles são profundos detentores do conhecimento da tecnologia. Observem a carta de um governador do Brasil do século XVIII, do Conselho Ultramarino, para o rei de Portugal. Também não há de haver dúvida a remeter à companhia maior quantidade de escravos, a fim de poderem conduzir as canoas e passá-las nas cachoeiras, e, ultimamente, cultivarem as minas desses continentes. E, sem embargo, dos escravos da Guiné chegaram aos tempos das carneiradas daquele país. Contudo, não deixaremos de fazer aviso para que venha alguma embarcação mais cedo. Enquanto ao preço de 115 mil réis por cada escravo da primeira escolha e daqueles das nações Cachel e Cabo Verde, estamos certos que nenhum negociante os meterá nesse continente por preço mais acomodados. Por quê? A nação que depois dos escravos Mina em tudo prefere é os Angolas e Benguelas. Vejam, os Minas são os mais caros durante a mineração. Quem está dizendo isso é o governador-geral. Está dizendo que os comerciantes das minas preferem os escravos Mina. Depois, eles preferem os bantos, nas suas diversas etnias. Entendem isso? Esse momento específico do chamado terceiro ciclo do Brasil é um momento em que nós temos uma presença específica desses grupos sudaneses, que são diferentes dos bantos. E o que eles trazem de especificidade? Eles dominam e ensinaram a tecnologia do ouro. Mário, você disse ensinaram? Eu disse ensinaram. Estou dizendo ensinaram. Novamente, Sérgio Buarque de Holanda. As minas do ouro, desde a sua origem, não conhecem outros instrumentos para a escavação e exercício de minerar, senão alabanca, almocrafe, bateia e carumbé. Todos africanos. Todos africanos. Sérgio Buarque está fazendo uma crítica de que não se evoluiu nesse processo, mas ao fazer essa crítica, ele aponta instrumentos de tecnologia africana. Vejam o que ele diz. Tenho exposto métodos que conheço, se praticam nas minas do ouro, e também não duvido afirmar que são os mesmos que nos ensinaram os pretos da Costa do Ouro. Vou repetir, galera. São os mesmos que nos ensinaram os pretos da Costa do Ouro. Sérgio Buarque está usando um historiador do século XVIII para citar isso.
Ou seja, a tecnologia que foi aprendida no Brasil era uma tecnologia africana. Depois, a Marisa de Carvalho explica a origem étnica dos Mina, que quem quiser depois ver com calma, dê uma olhada. Explica por que você tem a presença Mina no que diz respeito ao comércio. E aí, a gente chega já, caminhando para o final, na ideia das práticas de feitiçarias, que foi o que originou a minha pesquisa. Espera aí que eu estou tomando uma surra aqui do PowerPoint. Bom, de boa aqui, viu, Mário? Agora é Mário Sá que está falando, que é esse que vos fala. Fala, Fábio. Não, só dando feedback pro senhor, tá? Tá de boa aqui, tá bom? Tá no slide certinho, tá? Mas é que tá para cima e para baixo, entra um, sai outro. Aí é aquele cara. O problema da tecnologia é aquela figura que está atrás do computador, né? Quase 60 anos, eu dava aula de quadro de giz, que nós chamávamos de quadro negro. No outro dia, um aluno perguntou, mas já existiu o quadro negro, professor? Eu disse, acredite você, todos eram negros, entendeu? A ideia do quadro verde é algo que surge muito tempo depois. Mas vamos lá para as novas tecnologias. Aí entra Mário Sá, que estou pesquisando feitiçaria para minha tese de doutorado. E aí, no meio do caminho, eu tenho a felicidade de chegar a essa conclusão que eu coloco aqui. Esse 2008 é a minha tese, ok, gente? Algumas delas, essas técnicas de feitiçaria, se apresentavam de forma mais explícita nos documentos, como as buscas de soluções às doenças do corpo e da alma, luta contra injustiças de senhores de instituições públicas, de instituições públicas, de desafetos, de parceiro, de questões ligadas ao amor, na busca de melhores condições econômicas, sociais, dentre outras. Ou seja, eu não descubro, né? Eu não sou o primeiro a fazer isso, pelo amor de Deus, mas eu constato que aquilo que se chama muitas vezes de feitiçaria são práticas tecnológicas. Práticas, aí eu queria muito que vocês registrassem o que eu vou dizer agora, práticas de desqualificação do saber. Muito comum, né, Fábio? Desqualificar o saber do outro. Muito comum essa desqualificação do saber do outro. Você desqualifica o saber do outro, mas você fica com o saber para você. Então, o que a gente aprende de uma forma geral quando a gente aprende a mineração? Que quem fez tudo isso? Os valorosos bandeirantes paulistas, que são filhos, né, dos valorosos europeus que colonizaram o Brasil. Quando a gente começa a fazer uma análise um pouco mais crítica, a gente percebe que não pode ter sido dessa forma, que não havia conhecimento dessa forma. E aí o que a historiografia faz? Ela esconde os seus autores, desqualificando-os, colocando-os apenas como mãos e pés do senhor de engenho. Ainda hoje, se você percorrer os livros de história tradicionais, como o do Aquino, você vai encontrar imagens dos negros em determinados lugares do livro, através de quadro de Rugendas, de Debré, eles apanhando, ou eles fazendo uma tarefa manual, não realizando tarefas intelectuais. Então, há um processo de desqualificação do saber desses povos e a utilização dos seus saberes para a construção do Brasil. O Fábio também cai e volta, não é só eu não, só eu que tomo surra do processo, não. Aí fiquem espertos, se eu sair de repente é que eu moro numa sitioca, entendeu? E aqui a minha internet é a lenha. Então, entendam isso para que nós possamos pensar de forma crítica. A ciência, gente, ela tem que ser analisada de uma forma muito crítica. A ciência não é a verdade, nem a única verdade. Existem outras formas de saberes que contribuem com um entendimento melhor da vida. Porque a historiografia que nós conhecemos,
é de origem europeia. Ainda hoje, os nossos grandes teóricos são europeus. Não se discute filosofia no Brasil sem se falar em Foucault. Não se discute história no Brasil sem se falar em Chartier. E os nossos conhecimentos, para além desses autores que são europeus, as outras formas de conhecimento, os diálogos com outros saberes, estão desqualificados. Então, por favor, não façam, como disse Nietzsche, não façam a substituição da ciência por Deus. A ciência não é um novo Deus que não deve ser questionada, como o século XIX coloca. A ciência é uma forma de conhecimento produzida por seres humanos. Se ela é produzida por seres humanos, ela é subjetiva. Ela está sujeita aos sentimentos, aos interesses, às vontades, aos saberes daquele grupo. Como a nossa ciência ela é escrita da Casa Grande, pela Casa Grande e para a Casa Grande, nós temos uma história que ainda é muito parcial, deixando de fora outros atores importantes. Eu acho que esse é um papel muito importante dos historiadores, dos antropólogos, dos sociólogos, dos geógrafos, em sala de aula. Nós inserirmos esses outros saberes, não apenas fazermos críticas, no dia 20 de novembro, fazermos uma atividade, não, tentarmos colocar, já que não consta dos nossos manuais de história, essas informações no dia a dia, retirando a desqualificação e, de alguma forma, contribuindo na devolução da sujeição desses históricos, né? Para que nós contribuamos numa não desqualificação desse processo. Eu gosto muito dessa frase de Legoff, e repito muito ela. Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores de mecanismo de manipulação da memória coletiva. Eu acho que se nós queremos contribuir com a redução do preconceito, se nós queremos contribuir com a redução do desconhecimento sobre o papel de sociedades americanas, africanas e de seus descendentes, ela tem que ser no cotidiano das nossas salas de aula. Elas não podem ser feitas em datas comemorativas ou datas de lutas. Elas são importantes, mas elas têm que ser apenas elementos que provoquem outros movimentos. Não podemos ficar presos ao 13 de maio, não podemos ficar presos ao 20 de novembro, não podemos ficar presos ao 19 de abril, não podemos ficar presos a essas datas. Porque muitas delas até referendam esse modelo de dominação. 13 de maio é um modelo de dominação que se refere à Carta de Princesa Isabel, desqualificando o papel dos negros nesse campo de lutas pelo fim da escravidão. Então, eu abri essa aula de hoje com essa finalidade, com a finalidade de compartilhar, né? Eu costumo dizer, infelizmente, existe uma inverdade em uma frase. Dizem que a universidade ela é pública e gratuita. Não é verdade. A universidade não é pública, ela não tem acesso para todos e para todas, e ela não é gratuita porque nós pagamos através dos nossos impostos. Nós pagamos a universidade, ninguém nos dá a universidade. Então, eu sempre fiz a minha aula, como diz a professora Simone Becker, no estilo francês. Sempre minha aula foi aberta a pais, a amigos, a pessoas que quisessem assistir. Então, se a gente tem a oportunidade de colocar essa aula pública para todos e para todas, por que não o fazer? Então, eu quis compartilhar essa aula com colegas. Está aqui o Fábio como representante dos colegas, prestigiando e participando da aula, trazendo seu relato. Outras pessoas que estão aqui presentes, como alunos e alunas do ensino médio, do ensino fundamental. E eu me sinto muito lisonjeado
de poder ir para além da universidade. Quem me conhece, o Fábio me conhece, sabe que o meu trabalho nas escolas públicas de ensino fundamental médio, fundamental e médio, nas privadas também, eu estou sempre nesses lugares, porque eu acho que a universidade tem que estar mais nesses lugares. Infelizmente, com a pandemia, pode ficar tranquilo aí, velho. Fica de boa aí. É que chegou o jovem que vai tacar fogo no barraco ali, que vai prender os ferros. Aí ele me olhou falando alto, já acha que eu sou maluco, né? O cara tá falando sozinho e tal. Mas o Rodrigo já vai explicar que eu não sou maluco. Eu tô dando aula, né, Rodrigo? Mas pode fazer barulho aí, fica à vontade, entendeu? Velho, a aula remota é isso, né? Chega pá, chega outro, vai não sei o quê. Mas eu acho que é isso. Eu vou abrir, se alguém quiser fazer mais alguma fala, o Fábio e todos os que estão presentes, e dizer a vocês que esse tipo de informação, no meu entendimento, ele contribui de forma mais sistemática, ele contribui de forma mais forte. Quando nós discutimos qual é a grande questão europeia, qual é o sarrafo da divisão do europeu no seu entendimento de sociedade, é a tecnologia. Então, vamos atacar na tecnologia, demonstrando que essas sociedades também produziram tecnologias e foram para além dos pés e das mãos dos senhores de engenho. Está aberto aí, se vocês quiserem fazer alguma fala para a gente encerrar o nosso papo. Eu queria só registrar a presença também do meu grande amigo aqui, o Edmar, professor de História também, egresso da AGD. Um abraço, Edmar. Da minha turma, o professor Diego, da Geografia da Escola César. Um abraço, Diego. Também, obrigado, né, pelo carinho de estarem aqui. E é sempre um prazer, assim, acompanhar os trabalhos do senhor. Mandei mensagem pro Edmar, ele nem viu aqui no WhatsApp ainda, né? Mas falei assim, cara, que saudade da faculdade, viu? Que saudade dessas discussões, que saudade, assim, de estar contemplando, trabalhando, né, acompanhando essas discussões, né? Quando a gente entra para a sala de aula, nos tornamos muito solitários, né, Fábio? É muito isso, né? E assim, muito solitário. A gente passa a ter a incumbência de ensinar como se nós soubéssemos tudo para ensinar, né? E temos poucos momentos de trocar os nossos conhecimentos e os nossos desconhecimentos, né? Acaba aquela riqueza que os espaços coletivos nos proporcionam, né? Por isso esses espaços, eu acho que eles têm que ser mais compartilhados, mais divididos. As pessoas estão com medo de hacker, medo de não sei quem, de fascista. Velho, eu tomei paulada na costela de cavalariço do exército, entendeu? Eu vou ter medo de hacker falando bobeira em internet? Vamos relaxar com isso, vamos abrir aí, e se tiver que mudar de sala, a gente muda, se tiver que fazer alguma coisa, a gente faz, mas não vamos desperdiçar essa oportunidade, quando possível, de abrir as nossas discussões para o maior número de pessoas que quiserem participar. Sem dúvida. Essa semana eu participei de uma live com um amigo meu, a gente falou assim, cara, a gente precisa fazer mais isso, fazer roda de tereré virtual, jogar no Facebook, jogar no Instagram, participar aí com a galera, né? E, se quiser entrar, que entre, que tome o tereré junto, que dê uma cuiada, entendeu? Que bate um papo. É isso mesmo. Porque já que a gente está nesse processo remoto, está usando tecnologias, cara, essa sala aqui cabe em 1 milhão de pessoas. Por que eu vou fechar isso para um pequeno grupo, né? Sem dúvida. E aí, bom, é isso, moçada. Quer mais alguma coisa, Fábio? Não, eu ia comentar só com a galera que é graduando aí, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem, galera, eu sei que tá foda, assim, esse momento da pandemia, eu sei que tá muito difícil, mas, galera, aproveita a universidade, eu falo dos meus terceiros anos, né? São os 4 anos mais sofridos da vida da gente, mas são os 4 anos mais felizes também, né? Da vida da gente. Então, curtam muito a graduação, aproveitem esses professores maravilhosos da FGD, né? E espero que vocês tenham muito sucesso aí na caminhada, enquanto historiadores, enquanto analistas de relações internacionais, né? E vamos que vamos, né? Abração a todos e todas aí. Grande Mário. Bom te ver, Fábio. Gente, obrigado pelo carinho das pessoas de fora que vieram assistir essa aula. Eu acho isso muito, muito bacana, colegas de trabalho ouvirem outros colegas, e me sinto muito lisonjeado com isso. Obrigado aos amigos, obrigado à companheira, obrigado a todos aqueles que estiveram aqui de alguma forma me prestigiando. Eu desejo a vocês um sábado de muita paz, de muita luz. Saiam desse binarismo do ódio que a gente está vivendo. Vamos trabalhar questões mais ligadas às ideias, sairmos mais das pessoas. Obrigado pelas palavras que eu estou recebendo aqui no chat das pessoas gentilmente. Obrigado ao Fábio, de forma especial, por compartilhar esse espaço de saber e abrilhantar
a aula, espero vê-lo muitas outras vezes, como vejo. Fábio é um menino muito humilde e que tem um trabalho muito bonito no campo da história, que eu tenho um grande carinho e admiração, como outros professores e professoras que aparecem aqui. Bom sábado para vocês, espero que a vida lhes sorria, que a gente consiga superar mais essa semana. Fiquem em casa, aqueles que puderem. A pandemia está num dos seus piores momentos. Vamos ter cautela, né? Vamos segurar um pouco esses ódios aí que a gente está vivendo. Vamos amar mais, vamos beijar na boca, vamos ser felizes, porque esse trem de ódio já deu o que tinha que dar. Grazi, minha parceira, que acabou de aparecer, daqui a pouco eu estou aí para o almoço, estou chegando. Beijo, parceira. Essa é minha companheira da antropologia, em que a gente está juntos aí há 7 anos, alguma coisa nesse sentido, de sala de aula, dividindo sala de aula, também uma companheira que eu aprendo demais na antropologia. Muita gente boa, muita gente boa. Um beijo em todos vocês, fiquem bem. Até a próxima. Professor, só antes de sair,